Hoje que temos? Amém. Segundo ensinamento do batismo. Amém? Vamos estar atentos, hein? Glórias a Deus. Então, antes, irmão, convido os irmãos para nós darmos sequência sobre esse ensinamento do batismo. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias lá no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Glórias a Deus. Irmãos, o batismo é a nossa ingressão, quando nós já chegamos na casa de Deus, ouvimos a palavra, e o batismo é como se fosse ali, a certeza daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que nós estamos aprendendo e da convicção que nós temos em Deus. Então o batismo é algo super importante na vida do cristão. Livro de Marcos, capítulo 16. Aqui na colinha do pastor está no versículo 16 também, mas irmãos, vamos ler o versículo 15 para dar uma ênfase maior. Capítulo 15 e capítulo 16 de Evangelho de Marcos. Esperar os irmãos acharem. Marcos 16, capítulo 16, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus no 15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí no 16, quem crê e for batizado será, mas quem não crê será o quê? Condenado. Amém, irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, Deus de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esta noite. Te agradecemos pela vida dos teus servos que aqui estão. Meu Deus, fala no íntimo, no profundo, Pai, de cada coração. Usa, Pai, a vida do teu servo que aqui está, Pai, para ministrar a tua palavra. Meu Pai amado, não dependo da sabedoria humana, não dependo, Pai, da minha capacidade, meu Pai, mas sim, meu Pai amado, do poder, da graça, da misericórdia do Senhor, porque sem ti, meu Pai, nada posso fazer. Usa, meu Pai, também os teus servos para entender, para compreender a mensagem, Pai, do que será falado, será pregado nessa noite. Pai, fica à vontade em nosso meio, repreenda todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, podem tomar os seus assentos e após se assentar, se quiser mais uma vez aplaudir ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Evangelho de Marcos, capítulo 16. Vamos ler aqui o 16. Quem crê e for batizado será salvo. Agora, quem crê no quê, irmãos? Quem crê no quê? Em Jesus. Por isso que eu pedi para nós lermos antes do versículo 15, que diz assim: e disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho. A quem? A toda criatura. Por quê? Para nós ouvirmos a palavra de Deus, descermos a água do batismo, primeiramente nós temos que ouvir o quê? O evangelho. Ouvir a palavra de Deus, porque o evangelho é ele que vai nos convencer realmente dos nossos erros, das nossas falhas. Porque, igreja, se nós não estivermos aqui, se a palavra de Deus não confrontar as nossas vidas, é em vão nós estarmos na casa de Deus. Amém, irmãos? Se nós buscarmos a Deus, ir para um lugar chamado igreja, e a palavra de Deus não confrontar a nossa vida, ou seja, o que estamos fazendo aqui? Nós viemos aqui para a campanha da prosperidade, para a campanha das portas abertas. Não, Jesus aqui, essa ordem quem deu foi o próprio Jesus, quando ainda estava com seus discípulos, depois de ser ressurreto, depois da ressurreição, Jesus ao encontrar seus discípulos, antes dele voltar novamente para o Pai, olha a ordem que Jesus deu para os seus discípulos. Mas essa ordem foi somente para os discípulos de Jesus naquela época? Não. Todos nós somos discípulos de Jesus, amém, irmãos? Então disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porque qual a necessidade que Jesus falou de pregar o evangelho? Aí ele fala no 16: quem crê e for batizado. Ou seja, aqui o primeiro ensinamento que teve na semana passada, teve o que? O ensinamento da palavra.
do Evangelho, da justiça, para que nós possamos o quê? Crer. O que é crer? É tomar posse daquilo que se ouviu. E após ouvir o Evangelho, a palavra de Deus falar com as nossas vidas, nós entendemos aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos dar uma resposta para Deus, mediante aquilo que nós ouvimos. Aí vem o que? O batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Na Bíblia dos irmãos está aí, quem crê já é salvo, será. É um algo futuro. Amém? Hoje nós ouvimos o Evangelho, nós acreditamos no Evangelho, nós nos arrependemos dos nossos erros, das nossas falhas, descemos a água do batismo para a remissão dos nossos pecados. E assim, descendo a água do batismo, é só isso? Já estamos salvos? Não, igreja. Aí é uma consequência no nosso dia a dia. É nós caminharmos, progredindo, indo adiante, indo mais e mais, para que nós futuramente, depois do batismo, permanecendo com Cristo, tomando a Santa Ceia, suportando as lutas, suportando as tentações do dia a dia, aí possa completar nossas vidas, esse será salvo. Porque, igreja, eu não acredito nesse evangelho que se prega hoje aí fora, que uma vez salvo, sempre salvo. Que você levantou sua mão e aceitou Jesus, você já está salvo, não importa o que você faça, você já está salvo, você já está garantido no céu. A Bíblia está falando, quem crê e for batizado será. É uma consequência da sua obediência, é uma consequência da nossa obediência aqui nessa terra. É ouvir o Evangelho, se arrepender, ser batizado, consequentemente perseverar a cada dia, tomar a Santa Ceia e a cada dia perseverando para que possamos ser salvos. Aí ele dá sequência, e quem não crê já será condenado. Ou seja, até a condenação também não é imediata, a condenação também é futura. Porque você, nós, o ser humano, enquanto tem fôlego de vida, ainda tem esperança de ser salvo. Enquanto há o fôlego de vida dado por Deus, há verdadeiramente uma oportunidade, irmão, de dar uma resposta para aquilo que se ouviu mediante o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Porque todos nós temos ouvido que Deus nos deu, temos uma mente, uma compreensão para entendermos aquilo que é ministrado acerca da palavra de Deus. Porque pela misericórdia, nós estamos num lugar e tanto aquele pastor, ministro, aqui ninguém está para enganar ninguém, irmãos. Pela misericórdia, porque é um preço que se paga daquilo que você ensinar errado, uma alma, uma vida. Por isso que muitas vezes você vê por aí as pessoas descendo aí o batismo de qualquer jeito, de qualquer maneira. E tem lugar de qualquer, que nem o pastor mesmo falou, que ele foi numa certa igreja, que lá na emoção, cutucaram ele, foi descer o batismo, mas nem sabia o que é batismo. Segundo ele falou aqui, que nunca tinha lido uma Bíblia, não sabia nem o que era pecado. Ou seja, as pessoas, é como diz, um apóstolo, que nós, pela misericórdia, muitos de nós aqui congregávamos antes, desceu um pecador seco e subiu um pecador molhado. Por quê? Não ensina a palavra, não ensina o Evangelho, não ensina que as pessoas, para descer o batismo, ela tem que aprender a palavra de Deus, tem que saber do que ela está se arrependendo. Do que? Por que ela está descendo a água do batismo, sendo batizada? Porque, igreja, você vê que até o batismo, pela misericórdia que nós fazemos, a igreja evangélica, é diferente da igreja, vamos dizer assim, católica. Porque no batismo cristão, a gente batizamos como? Por imersão, imergir a pessoa. Na igreja católica é como? Por aspersão, é aspergir, o padre chega ali, molha ali o coisa na água ali, começa a jogar água na pessoa. Isso não é um batismo, está dando um banho ali, jogando, refrescando a pessoa, E o batismo cristão é pregado a palavra, porque o que se representa o batismo? É a pessoa morrer para o mundo e viver para Deus.
O batismo representa o quê? Um sepultamento, para ressurgir, para novamente renascer. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ah, mas Jesus falou que ele não sei, é só batismo. Não. Você vê que Jesus, qual o pecado que tinha Jesus, Cristo? Jesus tinha algum pecado? Jesus foi batizado? Foi. Jesus foi batizado. Por quê? Para nos dar o exemplo. Que todos nós, ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho, precisamos nos batizar. Mas João Batista falou: não, Senhor, eu que careço de ser batizado, e o Senhor vem a mim. Qual foi a resposta de Jesus? Deixa por enquanto, porque nos compete cumprir toda a justiça de Deus. Então o próprio Filho de Deus, que não tinha pecado nenhum, igreja, por mais que ele viveu nesse mundo em forma de homem, em forma de carne, foi tentado como cada um de nós somos tentados, porém a Bíblia fala que sem pecado. Ele não pecou, ele não transgrediu e ele se batizou para dar o exemplo, que não é somente ouvir a palavra de Deus, mas tem que ouvir, dar crédito e ser batizado. Porque o batismo, irmão, é aquilo que você está testificando, que você ouviu a palavra de Deus, que você creu naquilo que você ouviu, que você aceitou, que aquela palavra confrontou contra as nossas vidas, e ali nós vamos dar uma resposta e acerca do quê? Do batismo. Ser batizado. Porque a palavra está falando aqui que quem crê e for batizado, irmão, será salvo. Salvo do quê? Salvo da ira vindoura. Salvo da ira de um dia virar nessa terra, igreja. Então isso é algo sério, o batismo. O batismo não é somente uma moda cristã, uma moda que Jesus deixou na palavra, não. Faz todo sentido para a nossa caminhada. O batismo, nós descemos a água do batismo, por quê? O que significa a água? A água significa a palavra de Deus. Ou seja, é no batismo, na água ali, que nós estamos dizendo que nós estamos o quê? Nos lavando. Você chega em casa, num dia de trabalho, hoje, daí de fora, saiu, foi fazer algum trabalho, saiu por aí, resolveu uma coisa, o corpo pegou pó, pegou fumaça, chega em casa, você vai tomar um banho com o quê? Com água. E o porquê que vai tomar um banho com água? Para a água tirar a sujeira do corpo. Tirar a sujeira ali, a impregnação de uma fumaça, das contaminações que nós pegamos aí fora. E o batismo não é diferente disso. O batismo é você, olha, Senhor, eu acredito na tua palavra, eu sei dos meus erros, eu sei dos meus pecados, então eu verdadeiramente quero ser uma nova criatura. Então para isso que tem o batismo, é para nós verdadeiramente entender que o batismo é para a remissão dos pecados. É para nós sermos uma nova criatura no dia a dia. Então Jesus, a palavra de Deus, não deixou aqui o batismo somente, olha, por deixar. Sendo que o próprio Jesus, ele foi batizado. Não porque de uma forma ou de outra, todos nós seremos batizados. Se não for pelo batismo da água, é que nem eu estava conversando com o irmão Carlos de vez em quando ele vem aqui. Fez uma semana ontem, nós estávamos conversando sobre batismo. Sobre hoje o povo pede o batismo de fogo. Você já viu aquelas músicas que o povo muitas vezes canta, aqueles horrores, que quer ser batizado com fogo, que o fogo vai descer, que o fogo vai pegar, que o fogo vai incendiar. Eu falei, irmãos, para ele, irmão Carlos, eu não quero esse batismo aí não. De fogo não. Mas o próprio Jesus falou, o próprio João Batista, quando ele falou, olha, eu na verdade vos batizo com água. Por quê? O batismo com água é o quê? Aqui quando tem o batismo, reúne lá na outra igreja, o pastor vai, enche a piscina ali, as pessoas são batizadas, colocam a roupa. Quem é que batiza? O pastor. Ele chega, batizo, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas o batismo é o pastor é o quê? É um homem. Como João Batista falou, eu na verdade vos batizo com água para o arrependimento, para a remissão. Mas
aquele que vem após mim, após cujo não sou digno de desatar as sandálias as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Ou como assim o batismo com o Espírito e com fogo? Jesus falou que o Espírito Santo, irmão, o que é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito. Jesus falou que o Espírito Santo é o batismo, quando realmente ele recebe ali a palavra, ele desce a água do batismo para se arrepender, consequentemente ele vai receber o Espírito, para que possa ser conduzido a cada dia na verdade. Mas aqueles que não quiserem ouvir a palavra, não dar crédito à palavra, não for batizado, não receberá o Espírito, mas receberá o fogo, irmãos. Aleluia. Esse fogo é que nem uma frase que o pastor Antônio falou. Eu nunca esqueci essa frase. Eu creio que alguns irmãos conhecem o pastor Antônio. O pastor Antônio é pastor do outro ministério para congregar. Irmãos, ele fala assim: aquele que perdeu o céu, de modo algum ele perde o inferno. O ser humano, que ele perder a entrada dele no céu, de modo algum ele perde a sua entrada no inferno. Porque só tem dois caminhos: ou é céu ou é inferno. Ou seja, mas mano, o que tem a ver o batismo com o céu e com o inferno? Jesus está falando que o batismo que ele tem para dar através do Espírito é para que a pessoa se aperfeiçoe a cada dia pelo Espírito, ouvir a palavra, dar crédito à palavra, dar crédito no batismo que ele teve para a remissão dos seus pecados. Ou então, igreja, ele também terá o batismo com fogo, porque o próprio Jesus falou que ele já tem na sua mão a pá, aonde ele vai limpar a sua eira e ele vai recolher o seu trigo, no seu celeiro. Porém a palha ele vai queimar no fogo que nunca se apaga. Na mesma palavra, Jesus, na mesma sequência dessa palavra, que Jesus falou que ele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, essa passagem é a mesma, é a consequência, a seguinte: que ele vai colher o seu trigo no celeiro, porém a palha ele vai queimar no fogo que nunca se apaga. Ou seja, o que vale a pena para nós, irmãos, ser batizado com o Espírito Santo. Porque o fogo hoje na vida do cristão, sabe o que representa? As nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas pelejas. Porque nós somos provados no fogo. Como que o ouro ele é provado? No fogo. Para tirar o quê? As impurezas, as intemperanças. E assim, a prova na vida do cristão é passando pelo fogo, pelas lutas, pelas consequências do dia a dia, irmãos, para que possamos a cada dia realmente fazer valer aquilo que nós ouvimos acerca do Evangelho, o batismo, ao qual nós descemos a água ali para a remissão dos nossos pecados, e aí consequentemente, irmãos, é uma caminhada no dia a dia, para que se possa cumprir que aquele que crê e for batizado será salvo. Ou seja, esse será salvo é uma consequência futura daqueles que desceram a água do batismo, que ouviram a palavra, que se arrependeram, que deram crédito, foram batizados, para que possa realmente num dia futuro ser salvo na presença do Senhor. Amém, igreja? Vamos ler mais uma passagem aqui rapidamente, livro de Efésios, capítulo 4. Livro de Efésios, capítulo 4, em nome de Jesus, glórias a Deus. Efésios capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Então é algo sério, irmãos. Não é somente estar na igreja. Irmão, mas eu já ouço a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus. Não, mas se nós cremos na palavra de Deus, não tomarmos posse da palavra de Deus, se a palavra de Deus não realmente tratar o nosso coração ao ponto de nós entendermos que nós precisamos nos batizar para a remissão dos nossos pecados, infelizmente nós seremos somente um simpatizante da palavra de Deus. O que é um simpatizante? Não, eu gosto de ouvir, olha, eu até gosto
de ouvir o pastor pregando, o irmão pregando. Eu tenho certeza que tudo isso que está na Bíblia, que prega, que ouço, verdadeiramente eu tenho certeza que é real. Mas se nós somente ouvirmos, irmãos, a palavra de Deus e não dar crédito, realmente não tomarmos posse, não nos humilharmos, não nos arrependermos, não realmente batizarmos, o que vai valer? Nós somente ouvir, ter certeza que tudo isso que nós ouvimos é verídico, como realmente é, porque a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. O homem pode mentir, pode ludibriar, mas a palavra de Deus não. Efésios capítulo 4, versículo 5 diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos e por todos. Amém, igreja? Um só batismo. Um só batismo. Mas antes do batismo, está falando aqui que é um só Senhor. Quem é o Senhor das nossas vidas? Deus, Jesus, Espírito Santo. É um só Senhor, uma só fé. Qual é a fé, a esperança da nossa fé? É a palavra de Deus. De quem pertence a palavra? De Jesus Cristo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Por que de um só batismo? Porque se nós cremos, confiamos, acreditamos, descemos a água do batismo, irmãos, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele batismo ali, você tem certeza que ali foi para a remissão dos seus pecados. Que nem o pastor pregou aqui: se você não foi batizado por uma seita ou por uma pastora, que não existe na Bíblia, né? Porque tem igrejas aí hoje que para você ser batizado você tem que confessar o nome da profetisa da igreja, que nem os adventistas. Se você não crê que você está sendo batizado, que você não crê nas profecias de Ellen White é a profetisa do povo lá que se acredita que tudo que ali tem que ser pregado na igreja tem que fazer a confissão de fé, que ela realmente é o espírito de revelação. Igreja, nós temos que tomar cuidado com as seitas que surgem aí fora. Nós temos que dar crédito verdadeiramente à palavra de Deus, porque o próprio Jesus já falou que nos últimos tempos surgiriam o quê? Falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas. Então tudo isso nós já estamos vendo aí fora. Por isso que a palavra está dizendo aqui que um só Senhor, Jesus Cristo, uma só fé. A nossa fé é na palavra de Jesus Cristo, no Evangelho que Ele deixou. Qual foi a comissão que Jesus deixou para os seus discípulos? Que nós lemos lá em Evangelho de Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai o quê? O Evangelho. O Evangelho de quem? De Jesus Cristo. Por isso que ele está falando: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Porque o batismo, irmãos, é a nossa fé que nós temos em Jesus Cristo. O batismo, quando chega o momento de nós batizarmos, descemos as águas, morrer para o mundo e renascer para Deus, é como nós estamos falando: Deus, eu renego o meu eu nego o meu velho homem, eu nego a minha velha criatura, eu quero viver daqui por diante, eu quero viver para o Senhor. Mas para descer o batismo, irmão, não é de qualquer maneira. Nós temos que ter realmente a consciência do que é um batismo. Porque um batismo não é somente ali um oba-oba: não, vou batizar, é festa, é alegria. Sim, é uma festa, porque estamos morrendo para o mundo, para nascer para Deus. Porque o batismo é você crucificar o seu velho eu e viver para Deus, ressurgir para Deus, ressurgir verdadeiramente segundo a palavra do Senhor, Deus. Por isso que fala aqui no versículo 6: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém, igreja? Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Por que um só batismo? Porque quantas pessoas, irmãos, que dessas águas dá uma voltinha no mundão, depois chega na igreja,
me reconcilio com Deus, vou me reconciliar com o Senhor, vai lá e se batiza de novo. A Bíblia diz, irmão, que esses que assim fazem, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Como assim crucificando para si? Porque Jesus Cristo, quantas vezes morreu Jesus por nós? Uma vez. Amém, igreja? Jesus morreu uma vez só. Então a Bíblia está falando que é um só batismo. Ou seja, por que um só batismo? Porque você está morrendo fisicamente? Não. Morrendo como? Com seus pecados, morrendo para as suas vaidades, morrendo para si próprio e para ressurgir e viver para Deus. Então por isso que a Bíblia está falando que é um só batismo. Porque a partir do batismo terá uma nova vida, um novo procedimento, novos atos, novas atitudes, nova maneira de pensar, nova maneira de agir. Então por isso que a palavra está falando, irmãos, que é um só batismo. Porque o batismo é realmente para carimbar ali o seu ingresso na fé. Por isso que a Bíblia está falando que é uma só fé. Porque a fé que nós temos antes do batismo é no só Senhor. Ou seja, é a fé em Jesus Cristo, é na fé no Filho de Deus, é na fé de Deus, na palavra, através do que? Do batismo. A resposta que você vai dar para aquilo que você ouviu, para aquilo que já chegou ao seu conhecimento, para aquilo que já chegou ao nosso entendimento. Então o batismo, igreja, é somente para nós testificarmos diante de Deus que aquilo que nós aprendemos, estamos aprendendo não é em vão. Que aquilo que nós aprendemos da palavra, o que Jesus falou que ir por todo mundo pregar o Evangelho, e quem crê e for batizado será salvo, essa resposta que nós estamos dando segundo o batismo ao qual nós descemos da água. Glórias a Deus. Vamos ler mais uma passagem aqui em nome de Jesus. Livro de Colossenses, capítulo 2, em nome de Jesus. Um pouquinho mais para frente, livro de Efésios, depois Colossenses. Livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, em nome de Jesus. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Amém? Todos acharam? Amém. Colossenses 2, 12 diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Amém, igreja? Sepultados. Quem é que pode ser sepultado? A pessoa que ela morreu, fechou seus olhos, partiu desse mundo, faleceu. Ou seja, é que nem Deus está nos ensinando, gente, que o batismo é para nós realmente sermos sepultados, nosso velho eu, a nossa velha criatura, e ser ressuscitados pela fé. Como? Ouvindo a palavra, ouvindo o Evangelho. Então por isso, irmãos, que tem que ter a necessidade do ensino do batismo, da palavra de Deus, da manifestação realmente do poder de Deus. Porque uma pessoa que ela não ouve a palavra de Deus, eu tenho testemunho disso na minha família. Meu pastor Jacob da igreja que ele foi ali, chegou na hora da emoção, as pessoas ficam ali cutucando, e vai lá, batiza. Tem pessoas na minha família que também nesse tal ministério já padeceram a água do batismo, foram batizados. Aí você me pergunta, como que está a vida deles hoje, irmãos? Desviados, não conhecem nada de Deus, e após o batismo ainda estavam fazendo obra, mas nunca ouviram a palavra. Meu irmão mesmo, ele ia para a igreja, ali tinha frequência na igreja, teve o dia do batismo, foi para o batismo, foi batizado ele, foi batizada a minha cunhada, que é a esposa dele. Passou-se o tempo, nenhum nem outro foi mais para a igreja, e pelo contrário, blasfemava de Deus ainda. Que ouviu falar na igreja que Deus ia fazer, que Deus ia realizar, que Deus ia fazer isso, que Deus ia fazer aquilo. Ah, mas que Deus é esse que falou, que prometeu,
e não fez, não cumpriu, ou seja, não aprenderam nem o básico para aquilo que foram batizados. Não aprenderam nem o básico, que não pode se descer o batismo de qualquer maneira, na empolgação, porque é fácil nós ludibriarmos, você usar a palavra de Deus para ludibriar as pessoas, você fazer chantagem, trabalhar no emocional das pessoas. Por isso que há muitas igrejas, você olha por aí, lotadas, abarrotadas de pessoas que você perde de vista, porque se prega uma palavra de Deus somente na alma. Ah, irmão, como assim se prega na alma? Porque a nossa alma, irmão, sabe o que a nossa alma quer? A nossa alma quer comer, a nossa alma quer beber, a nossa alma quer regalar, quer curtir, quer falar. Mas a pregação tem que ser aonde? No Espírito. Porque no Espírito, o Espírito representa o nosso entendimento. Não é que a Bíblia fala em João, no Evangelho de João 4:23, vem a hora e já chegou, em que o Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem a Ele em Espírito e em verdade. Ou seja, esse Espírito que Deus está procurando, os adoradores que adorem em Espírito e em verdade, é aqueles que verdadeiramente entendeu, compreendeu o raciocínio da palavra de Deus para adorar a Ele em Espírito e em verdade. É o entendimento, é a compreensão. Quem você está adorando? A quem você está glorificando? É através do entendimento, da compreensão nossa, irmãos, de entender que o nosso Deus, Ele é um Deus santo, é um Deus zeloso, é um Deus que Ele não tem o culpado do inocente e jamais inocente o culpado. Porque a palavra, a ministração da palavra, não é somente num ensinamento de batismo. Aqui é só um cumprimento daqueles que vão se batizar para entender o porquê que tem que ter o ensinamento. Mas pela misericórdia de Deus, a cada dia de culto, nós temos ensinamento. Nós temos ensinamento que não pode mentir, que não pode adulterar, que não pode fazer falcatrua, que não pode andar na vaidade, que não pode andar na lascívia. A cada dia de culto tem os ensinamentos de Deus. Deus usa a vida daqueles que pela misericórdia está aqui ministrando, que para nós andarmos na presença de Deus, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Por isso que a Bíblia está falando, sepultados com Ele no batismo. Porque o físico, quando se morre, o físico, o corpo ali, tomba, acabou o fôlego de vida, abre ali uma cova, coloca no caixão, antes coloca no caixão, põe ali, joga terra, porque do pó viemos e do pó retornaremos. Porém, o sepultamento do nosso velho homem no espiritual é afogado aonde? No batismo, através da água. Porque a água representa o quê? A lavagem da palavra. Como diz em Efésios, capítulo 5, versículo 26, fala que a lavagem é a palavra de Deus. Por isso que há realmente o batismo através do que? Da imersão. Imergir ali a pessoa, né? Não é afogar a pessoa, deixar ali, não, é emergir, puxar novamente, para que ali, através daquela descida, está sepultando o velho homem. E quando sobe, nasce uma nova criatura. É isso para que serve o batismo, igreja. Como a Bíblia está falando aqui, ó, no versículo 12. Sepultados com Ele no batismo. Sepultados com quem? Com Cristo. Não foi Ele que se batizou? Não foi Ele que deu o exemplo? Qual pecado tinha Jesus? Não. Mas Ele se batizou. Como Ele falou para João Batista, deixe por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, igreja, Jesus, Ele realmente lhe deu exemplo para o cristão em tudo. Jesus Cristo em tudo Ele deu exemplo. Porque nós poderíamos estar aqui falando de batismo se Jesus Cristo não tivesse batizado, mas Ele deixou o exemplo. Mesmo não transgredindo, mesmo não pecando, mas Ele se batizou. Imagine nós, que pecamos e pecamos. Ou seja, aí que tem uma necessidade maior ainda de nós, o que? Nos batizarmos.
para aqueles que ainda não se batizaram, terá logo em breve o batismo. Então é momento de nós refletirmos, analisarmos, porque hoje estamos aqui, irmãos. Amanhã não sabemos. Não foi o que nós lemos lá em Evangelho de Marcos? Quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, olha a consequência, olha o ato, é crer em quê? No Evangelho, será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê, será o quê? Condenado. E Deus, Jesus, Ele quer alguma condenação para nós? Não. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, que todos venham chegar ao pleno conhecimento da verdade. E como se chega ao pleno conhecimento da verdade? Ouvindo o Evangelho. Ah, não, mas é somente o ouvir? Não. A Bíblia está falando que tem que, após o ouvir, após dar crédito daquilo que você ouviu, irmãos, aquilo que Deus já chegou, já nos ensinou, nós temos que ter a consciência que tem que ter o batismo. Porque o batismo é para nós realmente sermos crucificados com Cristo e também ressurgir com Ele, sermos ressuscitados. Amém? As horas já se avançam, o irmão vai passar. Evangelho de João, capítulo 3. Livro de Evangelho de João, capítulo 3, em nome de Jesus. Ah, irmão, mas não tem certeza que tem que ter essa necessidade do batismo? E o ladrão da cruz que nem se batizou? Irmãos, de quem pertence a salvação? A Jesus Cristo. Ou seja, a salvação pertence a Ele, Ele dá quem a Ele quer. O ladrão da cruz, irmão, foi um algo assim que não podemos realmente basear a nossa fé no ladrão da cruz, que não precisa se batizar, não precisa tomar Santa Ceia. Não, igreja, isso ali foi um caso específico. Aquele homem, ele foi um momento que ele ouviu a palavra, estava na mesma condição que Jesus sendo crucificado. Enquanto um ali apontava o dedo para Jesus, olha, estás aí crucificado, salvou tantos, não pode salvar a si mesmo, salva-te a ti, salva também a nós. Porém, um tomando ali à frente, olha, nem ao menos estando nessa situação, homem, você teme a Deus. Nós, porém, nós somos dignos de estar nesse lugar. Os nossos atos nos trouxeram aqui. Porém, este nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou que em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. A salvação é de Jesus Cristo. Ali foi um momento específico na vida daquele homem. Porém, para nós alcançarmos a nossa salvação, irmãos, tem regras. Tem realmente regras. É nós ouvirmos o Evangelho, é nós nos arrependermos, descermos no batismo, caminhar a cada dia, através da fé, através da perseverança, para que no futuro breve, quando Jesus vier buscar a sua igreja, para que nós possamos ser salvos. Todos acharam o Evangelho de João 3? Evangelho de João 3,5 diz assim: palavra de Jesus. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar aonde? Como que se nasce da água? Do batismo. Como que se nasce do Espírito? Progredindo a cada dia, crendo, confiando, meditando na palavra, guardando no coração, dando uma resposta para aquilo que você ouviu, para aquele batismo que você confessou o nome de Jesus Cristo, para aquilo que você arrependeu dos seus erros, dos seus pecados, caminhando a cada dia no Espírito, para que possamos ver, entrar no reino de Deus. Porque essas palavras que Jesus está falando, irmão, não é para qualquer um não. Jesus não está falando para um leigo. Essas palavras que você for pegar dentro do versículo 1 do Evangelho de João 3, Jesus está instruindo um mestre da lei, Nicodemos. Foi ter com Jesus de noite. Jesus ali começou a instruir aquele homem, ao ponto dele não entender as palavras de Jesus. Jesus falou: olha, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Ou seja, Jesus estava falando para esse homem que era necessário nascer de novo.
Ou seja, todos nós aqui nascemos um dia de um ventre materno, da nossa mãe. Amém, igreja? Ou alguém nasceu aí diferente disso aí, de um ventre materno? Todos nós nascemos de um ventre. Mas a Bíblia está falando, Jesus, na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o que é nascer da água? Nós já estamos aqui falando pela misericórdia. É quando você desce, a água do batismo está sendo ali morto para os seus pecados, está sendo morto para o nosso velho homem, para nascer novamente em novidade de vida. Nascer a cada dia através do Espírito Santo de Deus. Porque a água é somente ali um cumprimento para que nós estamos deixando para trás nosso velho eu, nossa velha criatura, para aquele que matava, aquele que roubava, aquele que traficava, aquele que mentia, aquele que adulterava, deixou lá atrás. E nasce uma nova criatura através do Espírito Santo de Deus, para que possa o quê? Entrar no reino dos céus. Porque sem isso, irmãos, não adianta. Nós podemos ficar 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja ouvindo a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não fazer efeito na nossa vida, se nós não nos arrependermos, se nós não descermos a água do batismo, se nós não nascermos de novo, se o Espírito Santo de Deus não gerar nossa vida, não guiar nós em toda a verdade, em toda a justiça, será em vão estar na casa de Deus anos e anos e anos. Porque o próprio Jesus deixou exemplo que tem que se batizar, tem que descer a água ali no batismo, tem que se humilhar para Deus, tem que realmente deixar para trás o velho homem, para que venha realmente ser uma nova criatura na presença do Senhor. Tudo isso se dá como? Ouvindo o Evangelho. Ouvindo o Evangelho, crendo, sendo batizado para que possa ser salvo. Amém, igreja? Todos entenderam até aqui? O batismo, o segundo ensinamento do batismo. Pela misericórdia, na próxima semana teremos o terceiro ensinamento, né, do batismo, né? E é isso aí, igreja. Vamos caminhar firme, né? Vamos perseverar. Ah, não, mas eu já sou batizado, estou salvo? Não. Ah, irmão, eu ainda vou me batizar, já estou condenado? Também não. Você vê que tanto a salvação quanto a condenação futura não é no presente. Quem crê e for batizado já está salvo? Não, será salvo. Por que será? Porque ainda tem uma caminhada. Ao fim, a trajetória humana da caminhada cristã não se limita somente no ouvir, no descer o batismo. Pronto, já estou no céu. Não. É uma caminhada. É ouvir, é se batizar, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, é uma perseverança. E aquele que ouviu, não deu crédito, também já está condenado? Não, irmão, tá? Tem oportunidade de ouvir, de se arrepender, voltar atrás na dureza do seu coração. Deus, eu me arrependo dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, me arrependo das minhas mentiras, me arrependo de tudo aquilo que me afasta do Senhor, quero nascer novamente. Aí vem o batismo, aí vem o Espírito Santo, aí vem realmente a cada dia as lutas, as tentações, as provações, para nós sermos provados como fogo, no fogo, como ouro é provado. E assim, a cada dia, pelo Espírito Santo de Deus, caminhando para que possamos entrar no reino dos céus. Porque sem isso, sem primeiramente não ouvir a palavra de Deus, se não descer o batismo, e não ser uma nova criatura, não tem como entrar no reino dos céus. Amém, igreja? Louvado seja Deus, só até aqui a palavra, e as palmas nessa noite para nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus.